Quer que eu comece isso? Não. Então, vamos lá, né? Boa tarde, gente. Tudo bom? Então, mais um encontro do Aconchego. O Aconchego nessa pandemia resolveu juntar as pontas, né? Juntar os pontos do Brasil e trazer realmente os ícones da adoção para perto da gente. Eu acho que isso é muito importante. É uma oportunidade de ver, e de ouvir e de conhecer, né? Estar perto de ídolos, né? Daqueles que a gente assim, né? Vibra na hora que lê, e também diz, nossa, que legal, como que ela é, olha, ele, né? Então, a gente vai desmistificando e, ao mesmo tempo, saboreando desses viveres, desses saberes, né? Mais uma vez, né, a gente não está registrando a frequência nesse momento. É muito difícil a gente ficar registrando quem está entrando, quem está assistindo, então a gente resolveu não registrar a frequência, certo? A sala vai fechar às 17h30 e depois, mais no finalzinho, a gente pode abrir para as pessoas entrarem. Eu peço que, por favor, deixem os microfones desligados, né? Tanto a Angélica quanto a Maria Luísa, elas vão falar um pouco, cada uma, e depois a gente entra mesclando as perguntas. Eu acho que assim vai ficar bem legal, tá? Eu sei que é um tema angustiante, é um tema que mexe. Teve gente que perguntou para mim assim, devolução, mas você coloca devolução do quê? Né? Porque você, do jeito que a chamada do aconchego, dá uma sensação de coisa, né? E eu falei, é isso mesmo, a gente provocou isso, né? Assim, troço estranho de devolução. Devolução do quê? De um cachorro, de um vidro de vinho, de perfume, de crianças. Então, hoje é isso, né? Vamos questionar, vamos pensar, vamos, né, elaborar tudo isso que tanto a gente fala. Nós não vamos estar presos a leis, né? As duas são o foco, né? É um foco muito realmente humano, né? Muito do ser, e não presos. Nós não vamos ficar presos a leis, mas a gente pode fazer uma live depois só com advogados, que aí também fazem todas as perguntas. Isso não quer dizer que elas não saibam, mas é porque às vezes a gente pode pegar um caminho que aí perde um pouco esse lado, né, da psique, esse lado social, esse lado educacional. Tá bom? Então, eu vou deixar cada uma se apresentar, falar da sua vivência e tocar o barco. Quem quer começar? Pode ir, Angélica. Angélica? Maria Luísa. Eu sou a Angélica, sou assistente social, trabalho aqui na comarca de Uberaba, né? Estou no Judiciário de Minas desde 2004. E passei por algumas comarcas e hoje estamos aqui, né? Eu participo da assessoria de serviço social da GAAD e frequento o grupo de apoio à adoção aqui de Uberaba, que é o GRAU. Sou mãe, né, de 3 filhos, adolescentes, 2 meninas vieram pela adoção, né? E eu sempre costumo falar que viver a experiência da adoção é um ensinamento que pesquisa nenhuma, experiência profissional nenhuma nos permite. Mas eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui, né, neste momento, com o aconchego.
Já teve um momento, não sei se você lembra, Soraya, que você me chamou para ir, eu tinha um evento em Belo Horizonte, que coincidiu e não consegui, né? Então, eu estou muito Isso. feliz de estar aqui com vocês. Tenho por vocês uma grande admiração, mas eu tenho por vocês um imenso carinho e tenho o maior orgulho de chamá-las de minhas amigas, né? E acho que hoje eu quero deixar aqui um abraço especial para minha amiga Penha, que está com vocês no Aconchego. E conhecer a Maria Luísa aqui, né, pessoalmente, para mim, é aquele momento de tietagem, porque tudo começou, eu falo, numa palestra da Silvia Nabinger em Belo Horizonte, e depois lendo a dissertação que a Maria Luísa me mandou tão gentilmente. Então, quando eu vi que ela ia estar, eu falei, nossa, é aquilo que você falou mesmo, é a oportunidade de estar com alguém que me inspirou, que me orientou, que me acolheu e que nem sei se ela se lembrava disso, mas com muita generosidade. Então, é com muito carinho que eu estou aqui hoje para poder conversar com você. Vamos lá. O prazer é todo meu, Angélica, mas em primeiro lugar queria agradecer bastante a Soraya, né, e dizer assim, do imenso reconhecimento que eu tenho pelo seu trabalho, pelo trabalho do Aconchego, né, que se coloca como um grupo de apoio assim, extremamente potente, né, e muito importante dentro desse cenário todo da adoção. Então, me senti muito honrada pelo convite, né? E foi com muito carinho que eu recebi também o contato da Angélica, né? Me remontando a antigas, né, parcerias aí na área da pesquisa. Eu sou psicóloga, eu sou psicanalista, e trabalho com a adoção há mais de 25 anos, né? Aqui no Brasil e fora do Brasil, né? Também onde começou a minha experiência com a questão da adoção. E aqui no Brasil, de volta dessa minha experiência lá fora, quer dizer, foi na clínica do Instituto Sede Sapiense, onde eu e mais algumas colegas montamos um projeto, né? Na época era um projeto, hoje se torna tudo, ainda existe, ele tem também está fazendo 25 anos agora, onde a gente pesquisa, a gente intervém, né? E a gente estuda as questões com a devolução. E lá na clínica, num determinado momento dos idos dos anos 2000, eu me deparava com algumas crianças que vinham para atendimento clínico e que haviam sido devolvidas. Numa época em que não existiam estudos a respeito, não se existia muito pouco material até a respeito para a gente poder se subsidiar para compreender um fenômeno que acaba sendo muito complexo, como disse a Soraya logo a princípio, muito angustiante, e angustiante tanto para pais, os adultos, né, quanto para as crianças e adolescentes envolvidos. Esse aspecto do sofrimento, eu sempre costumo dizer que é extremamente importante da gente poder olhar e considerar, porque eu vejo com muita frequência que no âmbito mais social, abrangente, eu diria, e especificamente da mídia, por exemplo, o tema da adoção, da devolução, né, ele vem permeado com um imenso julgamento moral a respeito do gesto e do ato em si, né? E acho que não é só nesses âmbitos, nos âmbitos pessoais, né? Quer dizer, e eles também vão aparecendo. Por isso, não sei se eu posso me estender um pouquinho agora, Soraya. Pode. Por isso,
Por isso, primeiro aspecto que eu queria ressaltar é a imensa criatividade do título desse encontro, né? É um título instigador, né? de pensamento. Quando a gente faz uma pergunta, né? Quer dizer, a gente convoca o psiquismo a tentar responder, mesmo que a gente não verbalize essa resposta, né? Então, aí, a gente está falando já de subjetividade. E eu gostaria assim, de pensar junto com vocês essas questões, algumas que eu gostaria até de conversar, mas, por mais incrível que pareça, esse termo, né, quer dizer, etimologicamente, ele se refere a enviar de volta algo ou alguém que nós sentimos que não nos pertence e sabemos que não nos pertence. Então, nesse sentido, pode mesmo se tratar de um livro, né, de uma, enfim, de um móvel, de uma carteira, seja ele o que for, né? E por razões que assim também não vale a pena estender tanto, mas assim a questão da devolução dentro do contexto da adoção acabou se tornando, né, quer dizer, um fato, uma realidade, e eu vou trabalhar, né, quer dizer, na minha pesquisa muito com a questão da fantasia da devolução. Esse é um outro tema, assim, é um tema dentro do tema, mas que eu não quero entrar, eu acho que não preciso entrar nesse momento, né? Então, hoje eu gostaria de pensar com vocês mesmo, e eu acho que essa é a ideia, que a gente está pensando, né, quer dizer, na devolução da criança, e de uma criança que está envolvida, né, ou um adolescente, como é o caso em alguns momentos, e que então nós vamos falar de gente, nós vamos falar de subjetividade, nós vamos falar, né, quer dizer, de algo que nos convoca a poder pensar. Então, eu quero agradecer a presença de vocês também e no momento, até o momento é isso. Tá, o seu microfone, Soraya, está fechado. Eu acho que você pode pegar a palavra e tocar o barco. É mesmo? O que você então, acha, Angélica? Pode ser? Claro. Pode ir. Então, eu acho que então, seguindo um pouco esse pensamento em relação ao tema, né, ao título, mais do que o tema, assim como a adoção, são poucas as pessoas que passam por ela impune, né, sem se ver afetadas ou não fazendo referência a nada que vai importar, a devolução ela suscita intensidades sempre afetivas, né? Como eu dizia antes, seja no campo, no âmbito mais amplo, ou seja no âmbito do pessoal. Por quê? Porque a devolução, né, quer dizer, ela intensifica determinados aspectos que se veem presente na adoção e que diante dela, né, muito frequentemente a gente vê que ninguém passa impune. Então há uma verdadeira indignação, às vezes há assim, uma verdadeira recusa em entrar mais fundo, por isso que até hoje, não sei se é a opinião da Angélica, mas até hoje não existem quase que trabalhos específicos, né? Quer dizer, no tema. É muito difícil pesquisar esse tema, por quê? Então, não é se incomoda ou não incomoda, mas eu gostaria de entrar um pouquinho na questão do como incomoda, porque eu acho que isso traz, né, quer dizer, aspectos bastante significativos. Também, como a Soraya dizia, quer dizer, incomoda muito porque desperta,
gera em cada um de nós angústias que são angústias ligadas àqueles momentos de vida, digamos assim, que são os mais antigos, os mais primitivos, né? E que remontam, né? Quer dizer, a gente pode dizer em psicanálise, acho que isso é algo que está sempre aí presente, aos sentimentos de desamparo, né? Quer dizer, de um bebê, de quando o bebê nasce, né? O bebê, como cria humana, né? Quer dizer, ele nasce, vocês de alguma forma, não sei se já ouviram, certamente já ouviram falar, mas assim, nasce num estado completamente, extremamente dependente de um adulto que possa cuidar, né? Essa é uma palavrinha que eu vou falar algumas vezes ao longo hoje do nosso encontro. Cuidar do quê? Cuidar não só das necessidades físicas, né? Mas, sobretudo, daquilo que tem a ver com as necessidades emocionais, de afeto, de carinho, né? De aconchego, de que, de alguma maneira, ele, com isso, possa, na melhor das hipóteses, né? Quer dizer, encontrar um adulto que, por ele, tenha empatia, nesse sentido de se colocar no lugar dele, né? Quer dizer, porque disso vai depender ele tornar-se humano, se humanizar, né? Desse contato, dessa relação que se estabelece com esse primeiro objeto tão significativo, né? Quer dizer, vai se constituir, né, o seu psiquismo. Então, a humanidade de nós todos, né, depende dessa relação que possa dar conta desse sentimento inicial que é de extrema intensidade, né? Porque sem esse contato com esse adulto significativo, simplesmente o bebê morre, né? Para que ele possa se desenvolver. Mas esse é um estado que traz muita angústia, né? Será que vivo? Será que morro? Né? É de vida e morte, é de ameaças constantes. E essas são as angústias mais inomináveis e mais em relação até ao tempo, quer dizer, as mais intensas, né? Quer dizer, que o bebê humano e o humano que vai carregar essas angústias, num certo sentido, para a vida toda. Esse é o incômodo, eu diria. Esse é o incômodo da devolução. É porque ela suscita, né? Quer dizer, uma criança ou um adolescente que está num estado de maior vulnerabilidade, né? Quer dizer, está numa situação, muitas vezes, acho que a gente tem que falar com cuidado essas coisas para não generalizar e não simplificar, mas suscita em cada um de nós, né, as nossas próprias angústias, né, relacionadas a esse momento primordial que tem a ver com o desamparo. Tá? Então, acho que por isso que eu acho que o tema, né, o título do encontro, eu gostei muito, porque eu acho que, por exemplo, essa é uma pergunta que na sequência a gente própria se faz. Como é que nós, agentes, né, das situações ligadas à adoção, que muitas vezes, ou poucas vezes, mas enfim, de forma contundente, pode desembocar numa tentativa ou numa efetiva devolução. Capturado por esses sentimentos, como é que nós podemos pensar que precisamos, né, quer dizer, nos
habilitar, nos instrumentalizar para atender, a conduzir, compreender, né, aquilo que está sendo vivido entre pais e filhos. Tá? Então, acho que essa é uma questão assim, bastante importante, né? Então, eu quero trazer um pouquinho essa ideia de como é que hoje, né, nós que estamos vivendo uma situação tão excepcional, tão dramática, catastrófica, que é essa pandemia, né? Quer dizer, o que será que está acontecendo nas relações, um pouquinho por aí, né? Quer dizer, entre pais e filhos? Eu tenho recebido meu consultório, quer dizer, com bastante frequência eu tenho sabido, tenho atuado, intervindo até no consultório, quer dizer, que as relações entre os pais e as crianças dentro de casa, em isolamento, quer dizer, houve um aumento de conflitiva significativo. E não só para pais e filhos, mas de alguma forma essa família que de fato está vivendo uma situação extrema e que vê a vida totalmente virada do avesso, né? Quer dizer, os pais precisando trabalhar dentro de casa, as crianças sem aula, as crianças precisando ter aula, e muitas pelo computador, mas aí elas não acessam sozinho, aí elas demandam ajuda desses pais que também precisam se haver com a atenção, com a comida, com a limpeza e tudo mais que demanda, e tem demandado para todos nós, né? Quer dizer, tem aumentado muito os focos de tensão nessas relações. Quer dizer, é sabido já de todos que no mundo todo, né, o índice de violência doméstica aumentou muitíssimo, né, porque há uma angústia que não está podendo ter, né, quer dizer, uma canalização efetiva, ela é muito grande, vivida pelo complexo familiar, e que essa situação de não poder ter um encaminhamento para ela torna a experiência, né, com um potencial traumático muito evidente. Tem um texto tem uma psicanalista argentina que trabalha muito com situações traumáticas, com família, com vincularidade, que se chama Janine Puget, cujo um dos textos dela tem sido ultimamente muito indicado e divulgado ao grupo de psicólogos, evidentemente, psicanalistas, também assistentes sociais, a Angélica pode se subsidiar, e que é muito interessante para entender um pouco como é que essa dinâmica vai ficando estrangulada, né? E por que eu estou dizendo tudo isso, só para retomar? Porque eu tenho escutado que o número de pedidos, de fantasias, de desejos de devolver a criança adotada ou recém-adotada tem aumentado, né? Então, acho que a gente tem que parar para poder ir pensando essas coisas todas. Outro dia mesmo eu recebi um telefonema de um casal, enfim, né? Então tem uma série de situações que vão na mesma linha. Eu conversava com a Angélica, que referendava um pouco, acho que ela vai falar um pouco disso, espero, porque é bem interessante, de como que quando veio a pandemia, então houve uma certa aceleração da colocação de crianças nas famílias substitutas, né? E a pandemia, então, ela gerou um isolamento, uma quarentena, então as crianças confinadas dentro de casa, numa família que eles nem mal se conheciam muitas vezes, né? E com essa situação adversa, né, que se criou na condição familiar, quer dizer, dá para a gente entender um pouco, né, quer dizer, a dificuldade de se seguir adiante num projeto desse, de tamanha magnitude, que é a adoção, né? Bom,
Mas esse texto que eu estava dizendo vai trazer, e o nome do texto é o seguinte, quer dizer, são mundos superpostos. Claro que se refere a uma questão clínica que é entre analista e pacientes, mas que a gente, né, quer dizer, transpõe com muita propriedade, né, para a relação pais e filhos, né? Significando que tanto os pais, né, quanto as crianças, eles estão vivendo a mesma situação de angústia, de ameaça, de desamparo, né? Então tem um vírus que é ínfimo, invisível, né, que não é nem vivo, mas com um potencial mortífero, que muda radicalmente toda essa dinâmica de vida. Não há cura ainda, mal sabemos se desenvolve-se imunidade, não temos vacina, né? E todos esses projetos, né, de cada elemento de futuro ficam interrompidos. As incertezas, nós não sabemos, não temos a mínima ideia de quando é que isso vai terminar, se vai, como terminar, quando terminar, né? Então, isso vai, eu estou tentando pensar, né, quer dizer, com vocês, de como essa situação, especificamente hoje, traz características muito peculiares, né, em relação a essa dinâmica toda familiar. Como que a gente, então, pode pensar, né, quer dizer, que esse cuidado que pressupõe uma relação assimétrica entre o adulto, que vai ser o cuidador, e a criança que precisa ser cuidada, de repente, né, quer dizer, com essa situação de exceção, recoloca os dois, um sobreposto ao outro, na mesma situação, né, quer dizer, de como é que uma mãe, um pai, ou, né, o adulto vai poder atender às necessidades da criança com essa desordem toda, se ele próprio está totalmente, né, quer dizer, desorganizado em relação a essas questões todas, né? Então, vai precisar cuidar, não tem como não cuidar, vai precisar cuidar, né? Mas são situações que nos colocam diante de questões de extrema complexidade, né? Porque esse cuidado, né, fica em xeque e, no entanto, a criança, quer dizer, também ela responde, né, com a sua angústia, e a gente precisa pensar um pouco como é que isso tudo vai ter ou não ter as derivações necessárias. Eu queria ficar por aqui, por enquanto, né? Queria escutar a Angélica e a gente poder conversar. E depois o resto vai se colocando nas conversas que vamos tendo. Eu acho que, eu estava conversando com a Maria Luísa, né? Na verdade, o tema da devolução, ele foi um objeto de pesquisa, né, que eu identifiquei, até eu falo muito isso na introdução do meu trabalho, né, que eu acredito que os nossos objetos de pesquisa, eles sempre estão latentes dentro da gente, né? É aquilo que nos questiona, que nos move. E no momento que eu fui para o doutorado, eu voltei lá no meu mestrado, né, com uma professora da PUC, Maria Lúcia Rodrigues, e aqui tem algumas colegas que talvez até a conheça, e essa questão da devolução sempre foi muito latente em mim. Eu acho que quando a Maria Luísa fala da importância da gente ouvir, né, de quem está envolvido, a família, os adultos e as crianças, eu trago aqui a importância dos profissionais também terem esse espaço, né, para poder falar sobre o tema da devolução. Hoje, né, passado, eu defendi o doutorado em 2016, se eu for revisitar o objeto, eu gostaria de ouvir as crianças que vivem essa experiência, mas no doutorado eu fui ouvir os profissionais.
né, para poder entender um pouco, a partir da narrativa desses profissionais, o que é se deparar com a experiência da devolução num processo de adoção, né? Então, eu acho que a conexão aí dos adultos que adotam e devolvem, das crianças e adolescentes que são devolvidos, dos profissionais, eu vejo que o tema da devolução ele envolve muitos sujeitos, né? E os profissionais muitas vezes se deparam também, Maria Luísa, num lugar de muita angústia. Porque, infelizmente, a gente percebe que trabalhar na área do judiciário, trabalhar no serviço de acolhimento ou estar nos grupos de apoio à adoção, né? Como a gente tem vários amigos aqui que compõem os grupos de apoio à adoção, é a gente trabalhar muito na perspectiva do rompimento e do encontro, né? Então, a gente está falando de crianças e adolescentes que vêm de histórias de múltiplos rompimentos. Então, uma criança que passa pela experiência da devolução é uma criança que, na sua história, ela passou por rompimentos muito profundos, muito importantes, que deixam marcas que a gente precisa também compreender, que a gente precisa acolher, né? Por outro lado, os pretendentes que chegam para a adoção, eles também trazem na sua trajetória de vida muitas questões que são individuais, que são da relação conjugal, né? De cada um e da relação conjugal com a filiação, né? Com a parentalidade. A gente vê que há uma multiplicidade de sentimentos e emoções que envolvem a adoção. E aí eu acredito que quando a gente vai falar de adoção, por mais que eu acho que nos últimos anos, Soraya, a gente tem caminhado no sentido de tocar em feridas importantes, e eu também acho que me aproximo do tema e da vivência da adoção de forma mais recente, né? Mas para mim sempre ficava muito uma ideia da adoção vivida num lugar muito idealizado, né? Muito daquela questão do fomos felizes para sempre, ou daquilo que está fadado ao fracasso. Não deu certo porque é filho adotado, né? Então, eu acredito que o universo da adoção, muito recentemente, tem tocado em feridas que precisam ser tocadas, né? Então, eu acho que a devolução era um tema que, por mais angustiante que seja, a gente precisa sempre revisitar, principalmente enquanto profissional, porque são conhecimentos em construção. Nós não temos as respostas para poder contribuir para que a devolução não aconteça, né? Então, muitas vezes, quando a devolução acontece, e aí eu volto lá na dissertação da Maria Luísa, ela fala, às vezes é um tema muito difícil do judiciário assumir, porque falar na devolução, muitas vezes, é falar nas nossas fragilidades. E quando a gente vem viver a experiência da adoção, seja do ponto de vista da instituição judiciária, do serviço de acolhimento, do grupo de apoio, dos adultos que vêm e desejam a adoção, há uma fantasia de que a gente está falando de algo que só vai ter o belo, só o bonito nesse encontro, né? Então, quando esse encontro acontece, como profissional, a gente fala, gente, que coisa boa, hoje eu encontrei uma família para aquela criança que está no acolhimento há tanto tempo. Isso é motivo de muita alegria, né? E aí eu costumo falar que eu entendo que por mais que a gente precise, né, entender que a preparação ela é fundamental, e essa é uma responsabilidade que nós, enquanto judiciário, precisamos olhar com mais cuidado. Os grupos de apoio também, nos últimos anos, têm trazido a sua contribuição de forma muito efetiva. A gente precisa entender que essa preparação, esse processo, ele ainda está muito no campo da ideia, que, de fato, a adoção ela vai se concretizar com a chegada dessa criança na família, né? Então, às vezes a gente vai falar, não, a preparação ela tem uma contribuição fundamental, né? Então, os pretendentes entenderem que, para além do desejo de ter filhos, compreender que filhos são esses que chegam pela adoção, a gente percebe muitas vezes que nesse momento da preparação, e aqui vamos falar de trabalho competente, né? Porque a gente também entende que há trabalhos com muitas fragilidades e com muitos desafios. Mas vamos pensar enquanto grupos de apoio
que estão organizados, profissionais muito comprometidos, e aqui eu tenho visto que tem várias colegas, né, que trabalham comigo no dia a dia, e profissionais com quem eu aprendo muito, extremamente sérios e competentes. Então, eu entendo que as mudanças da Lei 12.010, elas vêm trazer a importância dessa preparação de uma forma que não tem como você preparar pais por adoção por 2 entrevistas técnicas ou por uma reunião, uma palestra, mas que é um processo contínuo. Estamos sempre aprendendo a ser pais, seja pela via biológica, seja pela via adotiva. E quando essa criança chega, eu acredito que até nós, como profissionais, como grupos de apoio, como pais que chegam, parece que a gente também entra num universo muito pautado ainda por essa idealização. De que o amor e o acolhimento dessa criança num ambiente cuidadoso, afetivo, ele vai dar conta de curar traumas, histórias tão profundas, né? Nós acreditamos muito nisso, que a adoção, ela de forma, muitas vezes até mágica, ela vai dar conta de que aquela criança vire a página da sua história e comece a construir uma nova história. E eu entendo que para discutir a devolução, a gente precisa entender que quando essa criança chega, é quando a parte mais importante da história começa. É o concreto, né? É o vivido, é o real. E nesse real, é importante a gente entender que é impossível pessoas que tenham vivido experiências tão importantes nas suas histórias, elas cheguem e apenas o encontro faça nascer o vínculo que a adoção exige, né? Então, eu acho que a gente precisa lidar de uma forma bem realista com isso. Porque, muitas vezes, é quando essa criança chega que, na relação cotidiana, enquanto as coisas estão indo bem, e aí eu coloco o tema, como a Maria Luísa falou, como muito importante, porque nós ainda precisamos avançar muito na escuta das crianças e adolescentes, né? E há uma expectativa dessa família que essa criança aceite essa nova vida, onde ela vai ter cuidado, ela vai ter alimento, ela vai ter brinquedo, e que ali ela possa construir esse vínculo e vir ao encontro dessas idealizações, muitas vezes, que às vezes estão guardadas e que não são verbalizadas nesse processo de preparação, tanto lá no grupo de apoio, quanto lá no judiciário. E aí a gente percebe que diante do primeiro conflito, da primeira crise, a família muitas vezes tem dificuldade de entender o que é próprio daquela criança, do desenvolvimento, da idade, como qualquer criança faria, e o que é da adoção. E aí, quando esses conflitos se intensificam, a gente precisa mostrar uma fragilidade que muitas vezes a gente não quer mostrar enquanto família. Então, muitas vezes, né, no grupo de apoio, a gente quer levar as crianças impecáveis, né? A gente quer que a assistente social avise quando vai chegar aqui para poder a gente deixar a criança engomada, né? Como se a resposta esperada tivesse que encaixar nessa percepção que se constrói do que é essa família idealizada. E acho que a gente cria uma falsa relação com as famílias, onde os problemas não podem ser apresentados, né? E onde eu entendo que é na vida real, quando os conflitos surgem, que os vínculos podem nascer numa outra perspectiva, que as pessoas possam se encontrar na sua essência, né? Essa criança possa renascer. É preciso a gente se mostrar como realmente a gente é. E às vezes eu percebo que quando as questões chegam para nós no judiciário, ou nos grupos de apoio à adoção, ou nos consultórios também, Maria Luísa, a gente vê que às vezes as coisas já estão numa gravidade tamanha em que pouca intervenção pode ser às vezes feita, pode ser alcançada. E aí eu falo que as motivações para a devolução, elas não são a razão da devolução. Eu acho que na construção dos vínculos e dos conflitos, as famílias podem entender que elas não vão dar conta, né? Que a devolução de forma mágica vai resolver todos os problemas
E aí eu vejo que há perfis múltiplos de família. Famílias que entendem que aqueles conflitos precisam ser cuidados, porque a certeza que eu tenho é que eu quero me tornar pai e mãe dessa criança, eu quero tornar essa criança meu filho, para além de ter essa criança, né? E para além de ter essa minha idealização realizada. E aí acho que a gente precisa colocar tudo na mesa, né? E entender o que cabe ao grupo de apoio, à equipe do judiciário, aos profissionais que a gente vai buscar e às pessoas que vivem a experiência em si. Muitas vezes eu vejo que quando é um par na relação, perceber o outro no papel de pai e mãe desperta muitas angústias também, porque eu amava ele como meu parceiro e meu companheiro, mas como pai e mãe ele está me decepcionando muito, né? E conflitos que já faziam parte da pessoa que está vivendo a experiência, eles vêm à tona. E algo que eu tenho refletido mais ultimamente é que temos sim pessoas que verbalizam na experiência da devolução histórias banais, como ele não quis arrumar a cama, ele não gosta de estudar, ele não me chama de pai ou de mãe, ele não olha para mim, ele não me abraça. Aquelas carências todas que eu quero que sejam correspondidas, elas aparecem, mas também eu vejo que há situações muito dolorosas, porque às vezes o comportamento desse filho que chega faz essa pessoa ter que olhar no espelho e se olhar realmente, olhar para as suas próprias dores. Porque parece que essa criança toca diretamente em questões que eu não quero olhar. E eu vejo que para vir para a adoção, como família, e aí eu me coloco na experiência, né, como mãe por adoção, é muito importante que a gente seja muito verdadeiro com a gente mesmo, né? Não é justo a gente querer olhar para as nossas próprias questões quando essa criança chega. E às vezes eu vejo que a gente tem que cuidar antes da gente para poder ir para um processo. Algumas famílias falam assim, nossa, demora muito a chegada do filho, né? E quando a gente fala que a criança chegou, aí a gente vê que a pessoa fala, nossa, mas já chegou? É aquele susto, que nunca estamos prontos. Acho que a única certeza é pensar que lugar que essa criança, que esse filho tem na minha vida. E algumas certezas de que os problemas, eles vão surgir. Então, acho que nós temos que ser muito verdadeiros enquanto profissionais, enquanto grupos, de mostrar a realidade como ela é, nua e crua, né? É claro que é na casa do vizinho, é na vida do outro, mas as experiências, elas têm que contribuir para que a gente tenha esse diálogo pautado em verdade, em realidade, né? E entender que as crianças precisam trazer, esse comportamento precisa aparecer, porque só assim as feridas vão ser cuidadas. Então, eu vejo que se não estamos disponíveis e dispostos para poder acolher feridas profundas, não podemos ser pais por adoção. Seja de um bebê que foi entregue em entrega legal hoje, após o nascimento, seja de uma criança aos 5, aos 10 ou de um adolescente, né? Porque não é justo com essa criança e com esse adolescente que ela seja objeto para poder despertar no outro a importância de cuidados ou de fantasias ou de ideias que as pessoas também nutrem, né? E aí, como profissionais, eu vejo que a gente precisa falar não, né? Infelizmente, em alguns momentos, precisamos falar não. E eu vejo que, enquanto profissionais no judiciário, é muito difícil a gente falar os nãos. E não é um não, você não pode ser pai ou mãe. Não, você precisa olhar no espelho, você precisa cuidar-se para viver essa experiência, né? Então, eu vejo que quando a gente vai conversando sobre as devoluções, como profissionais, nós precisamos estar muito preparados, com competência técnica teórica. E aí, acho que o doutorado eu busco como essa necessidade de buscar respostas que eu não tinha, mas de lidar com uma realidade que chega diariamente no meu cotidiano de trabalho, né? Então, às vezes, em alguns momentos, eu sou convidada pelas colegas para estar com elas, e aí, em atendimento às famílias, eu falo, gente, isso é algo que eu também preciso entender.
Então, é a realidade que me move a buscar mais respostas, num ciclo que ele é infinito, né, de questionamentos. Então, hoje eu entendo que esse lugar do profissional a gente precisa rever, a gente precisa estudar mais, a gente precisa se apropriar, a gente precisa se aproximar. Não dá para fazer esse trabalho a partir de um conhecimento raso, porque mesmo tendo um conhecimento aprofundado, nós temos desafios muito importantes, né? Então, mesmo algumas pessoas às vezes me trazem perguntas, eu falo, a gente pode pensar junto, as respostas eu não tenho, né? Não é o percurso da pesquisa, da experiência profissional que traz essas respostas, porque eu percebo que às vezes a gente quer respostas mágicas também como profissionais, né? E elas não existem. E às vezes atender famílias que verbalizam o desejo da devolução causa na gente uma angústia profunda. Parece que a gente até cria um bloqueio com aquela família, né? Há profissionais que têm muita habilidade em conduzir o processo, né? E tem uma amiga que está aqui e eu fiz um atendimento com ela e eu fiquei assim encantada de ver a serenidade em acolher uma experiência difícil e seguir de forma profissional. Porque não é isso que a gente vê na realidade. Na realidade, a gente vê quando a família verbaliza que teve um conflito grave, o profissional se descabela mais que a família, né? Porque talvez também, como você falou, Maria Luísa, verbalizar isso provoca no profissional questões que ele próprio precisa buscar ajuda e trabalhar, né? Então, eu percebo que todos nós estamos necessitando aí de se rever nesse processo, né? E eu percebo que quando as crianças, elas são devolvidas, é muito difícil elas não carregarem a responsabilização por esse ato. Porque antes de se ver, o adulto que está ali, que é o adulto responsável, que se desorganiza, ele coloca essa criança e começa a se relacionar com ela a partir de um estereótipo, de um diagnóstico, que cria uma barreira e o vínculo não é possível mais avançar, porque ele não se relaciona mais com aquela criança, aquele adolescente, mas com o comportamento que ele traz. Então, com medos e fantasias de que essa criança vai virar um psicopata, ele pode me matar, eu não consigo dormir, eu guardei todas as facas. Isso é o que a gente ouve no nosso cotidiano. E aí falar para ele, essa criança, esse adolescente está pedindo socorro, a gente precisa olhar e cuidar, somos os adultos da relação, é algo que é muito desafiador. Então, às vezes, o retorno dessa criança, a devolução, é até uma forma de salvar essa criança para ela também não entrar numa cadeia de um adoecimento que pode até ser irreversível em alguns casos, né? Então, eu já vivi experiências de devolução que você acha que vai chegar no abrigo enquanto a criança em depressão, a criança está lá correndo, brincando, né? Aliviada, até porque era um ambiente muito abusivo, muito violento, psicologicamente, né? Então, no doutorado, a gente tem alguns relatos, depois eu vou compartilhar aqui o endereço, e a gente vê que os adultos tentam muito colocar as crianças e adolescentes nesse lugar de responsáveis. Né? É muito sério isso, e eu acho que não dá para a gente culpabilizar crianças e adolescentes que vêm de histórias já marcadas por tantos sofrimentos, né? É um pouquinho isso, a gente pode ir continuando aqui. Vocês querem ir no bate-bola aí? Maria Luísa, você quer falar um pouco? Acho que você tocou, Angélica, em pontos que, assim, cada um deles a gente poderia desenvolver muita coisa, né? Eu fico, por exemplo, com a importância dessa questão do dizer não. Que é fundamental, tanto no judiciário, né, quanto com os pais, diante da conflitiva com a criança. Então, na minha pesquisa, por exemplo, eu vi aparecer com muita frequência a impossibilidade desses pais, né, conterem aquela criança, dando limites, né, efetivos para que aquele
comportamento dito indesejável, né? Quer dizer, aparecesse. Isso porque vinha com um certo pressuposto, né? De que se eu sou tão bom, eu não posso negar isso a ela. Só que, então, é como você mesma falou, quer dizer, então entra-se o conflito numa bola de neve, né? E que a compreensão, né, quer dizer, verdadeira, da onde é que isso tudo está surgindo, como é que está se, né, quer dizer, se configurando, ficava, e cada vez que fica mais incompreensível qualquer essa dinâmica que está sendo retroalimentada, né, quer dizer, pelo conflito, né, mais a criança está agindo e mais os pais estão se sentindo frustrados, né, quer dizer, com aquilo que se desencadeia na relação com ela, né? Então, é como você diz, acho que no consultório, por exemplo, ou mesmo na instituição, tanto a gente tem adultos, né, que falam em devolução. Temos de tudo um pouco, eu acho. Assim, falam em devolução para não falar de uma certa problemática pessoal ou familiar ou de casal. Então, achando que a criança, aquela criança é a culpada. Então, tem um mecanismo aí próprio que vem carregado de projeções, onde a criança fica a bola da vez, né? Tem adultos que falam em devolução, né? Porque se sentem muito frustrados, com um gap enorme entre a expectativa e o encontrado. Então, essas são situações que a gente vê, por exemplo, que uma boa preparação prévia, né, precisaria tocar e ser trabalhada, né, uma vez que seja lá na filiação biológica, ou seja, né, quer dizer, com a adoção, sempre existe. Quer dizer, os pais planejam, têm expectativas que são sempre, né, expectativas que nunca vão se configurar enquanto tal. Nem, não é aquela criança específica que não consegue preencher minhas expectativas. São as minhas expectativas, né? Quer dizer, como diz uma paciente que eu atendo, que eu acho bonita a cena assim, a régua é muito alta. Então, a régua é tão alta que eu estabeleço que nunca, né, quer dizer, eu consigo chegar lá. Então, essa diversidade de motivações, né, eu penso que vai aí gerando por si só, né, quer dizer, uma série de conflitivas, e o que eu entendo é que a devolução, como o gesto, o ato que configura enquanto tal, ela só ocorre quando a problemática e a conflitiva com a criança, né, atinge um grau tão grande, tão insuportável, que a devolução lhes parece, aos adultos, a única solução possível. Mas aí, assim, é solução para quê? É a solução para a angústia, né? É a solução para minha frustração, o meu desapontamento, né? E que, de alguma maneira, tanto a criança como os adultos, quer dizer, vivem como um fracasso. Então, acho que tem a sensação de fracasso. Não é simplesmente frustração. Frustração, a gente se frustra, quer uma coisa, não dá, não tem, né? Mas é o fracasso, porque o fracasso é o contraponto, né, dessa idealização, né, construída no imaginário parental, mas também é construída no imaginário da criança. Acho que tem o outro lado da história que tem que ser pensado, né? Em que eu não consigo nada, né, quer dizer, que não seja bom o suficiente, né? Então, é essa sensação que acaba ocorrendo. Mas voltando um pouco, acho que você tocou em pontos assim fundamentais, né? Tem um outro ponto que eu acho bastante importante, que eu vejo muito
frequentemente é a questão da ausência, né, de um certo enlutamento, porque essa constatação de que, por exemplo, né, que é uma das várias questões que estão envolvidas aí na questão do luto, essa, por exemplo, que a gente está falando, da criança que decepciona os pais, também requer que os pais façam o luto em relação àquilo que eles esperavam. Né? É eles que criam expectativa. A expectativa é na cabeça de cada um. Né? E eles precisam se lutar da própria noção ou concepção, né, de um ser, ele próprio, idealizado, muito bom, muito caridoso, muitas vezes, porque é assim que a gente acaba encontrando nessas situações. Então, quer dizer, os pais, os adultos, né, eu gosto mais de falar assim dos adultos, que eles têm muito por si em lutar, seja pela infertilidade, seja por uma criança imaginada, né, e pretendida, que não vão encontrar e que acabam de fato não encontrando porque é imaginária, só está na cabeça deles, né? Mas que de alguma maneira eles precisam ter um certo trabalho psíquico. Luto, Freud falava, né? Quer dizer, é um trabalho psíquico que é longo, que é doloroso, não é uma coisa rápida, fácil, nada disso, mas é necessário. Mas a criança também tem muito que se enlutar, né? Se enlutar da família biológica que ela perdeu, se enlutar muitas vezes do abrigo que ela deixou, dos únicos amigos da vida dela, às vezes, que ela tem e que ficaram para trás, né? Então, eu vejo determinadas situações, né, como via no meu estudo, que, assim, que são situações que é claro que nenhuma delas isoladamente vai culminar numa história de devolução, muito frequentemente é assim, mas é uma somatória de vários aspectos que não estão suficientemente compreendidos, né, e que acabam sendo, como na psicanálise a gente costuma utilizar, quer dizer, atuados, né? São não resolvidos os aspectos, geram angústia, a angústia atinge um nível, né? Quer dizer, muito grande e eu preciso me esvaziar dessa angústia e eu só vejo a possibilidade que seria a devolução. Eu acho, eu percebo, na verdade, né? Quer dizer, que a questão é muito difícil, como você fala. Muitas vezes chega já com o prato feito, né? Mas outras vezes chega a dúvida. O nosso recurso é lidar com a dúvida, né? Por incrível que pareça, quer dizer, quando se tem dúvida, é quando, né, o adulto muitas vezes procura ajuda, né? Quando quer pensar, quando quer lidar com a situação da angústia e tem dúvidas do que é que quer fazer. E aí eu penso que, paradoxalmente, é o que eu te falei de início, né? Quer dizer, do não, eu também falo do sim, né? Eu percebo na minha prática, principalmente clínica, que quando se pode, eu acho que essa é a questão do cuidado, talvez do terapeuta, do profissional, porque isso se dá em vários contextos diferentes. Quando se pode pensar na possibilidade de devolver, quando se pode falar sobre essa eventualidade, né? Só assim é possível, né? Só assim é possível que ela possa ser revertida. Parece loucura que eu estou falando, estou assumindo, de certa forma, tenho aí uma certa abstração a ser feita, né, digamos. Mas ninguém pode ficar com ninguém, né, se não se questiona se quer de fato ficar com aquele alguém, né?
Então, se a gente for falar nas relações, quaisquer que seja, a gente não costuma dizer, quer dizer, até meio romanceadamente, mas é verdade, todos os dias a gente precisa saber se aquela pessoa que está do meu lado é aquela pessoa que eu quero, que eu escolhi, e vice-versa aí, né? Mas então, na clínica, nisso eu, assim, eu acho, na minha experiência, a ambivalência dos adultos, ela corre a nosso favor. Nesse sentido, a favor, assim, que juntos possamos pensar quais são os entraves, quais são as dificuldades, né? O que é que está acontecendo. E quando eu falo para os candidatos, né, quer dizer, a pais adotivos, eu, em geral, eu termino sempre a minha fala com essa questão assim, de que ao perceberem problemas, procurem ajuda. Não deixem os problemas se avolumarem, né? Ajuda significa obter uma troca, uma escuta, alguém que possa escutar, alguém que possa acompanhar, alguém que possa compreender junto com eles o que é que está travando, né? Quer dizer, o processo. Tá? Bem legal, viu, Angélica? Acho que você tocou num monte de coisa aí que dá para a gente falar. E acho que algo importante, Maria Luísa, que eu vejo, é da gente pensar quais são as relações possíveis, né? Porque quando as pessoas vêm com essa ideia de que a adoção vai trazer para ela esse filho tão esperado, né? Que vem depois de uma caminhada, às vezes, marcada por tanto sofrimento, parece que se perde a possibilidade de olhar a realidade e ver qual é a relação possível de se construir com essa criança e com esse adolescente como sujeito e não como objeto. Porque a gente vê algumas experiências que a pessoa tem um apressamento de que, nossa, mas já se passaram 6 meses, 1 ano, e isso não aconteceu. Eu falo, olha, tem coisas que talvez só vai acontecer quando essa criança vir a ser pai, né, na vida adulta, porque o tempo de quem viveu é só a pessoa que sabe, né? Então, é relação. E às vezes eu acho que nesse apressamento de ver que a idealização não é atendida, você não aproveita as belezas e as alegrias que são possíveis no dia a dia, né? Então, muitas vezes aquela questão, olha, eu quero que me chame de pai e de mãe. Bom, se você adotou um adolescente de 14 anos, isso pode acontecer no primeiro dia? Isso pode não acontecer, mas é possível construir com esse adolescente a compreensão de que eu sou a referência e aí muitos falam, olha, ele não me chama de, mas quando eu estou longe, ele fala, o meu pai, minha mãe, né? Mas quando ele está ali com a pessoa, ele não nomeia dessa forma, mas ele compreende, ele entende que aquelas pessoas ocupam esse lugar. Então, eu acho que quando as pessoas também diminuem as suas expectativas, e aí eu acho que às vezes quem não consegue o filho pela via biológica, chega na via pela adoção com muita expectativa, eu acho que o nosso trabalho é tentar diminuir essa expectativa de forma racionalmente mesmo, né? Porque eu acho que essa expectativa, ela precisa ser construída a partir da realidade de como o outro é, e como o outro chega e como o outro se apresenta. Então, é possível, né? Às vezes, você construir esse vínculo, exercer o cuidado, construir afeto, ser família, sem ter, de forma tão sedimentado na idealização o que é ser pai e o que é ser mãe. Que é isso que você falou, a régua é muito grande. Então, nada além disso é possível, né? E eu acredito que falar de adoção é a gente ter que falar muito sims, né? Então, alguém perguntou, durante o estágio de convivência, quando você apresenta uma criança, né? Porque a gente sempre parte da criança, uma criança concreta, com uma história de vida, com necessidades, com tratamentos, com uso de medicamentos, com rompimentos, com violações. Então, quando você apresenta essa criança real para os pretendentes, eu acho que é muito importante compreender de uma forma ampliada, né?
quais são as necessidades que essa criança tem. E aí eu acho que a trajetória até essa criança ir para casa, ela tem que ter uma caminhada gradativa, sem ansiedade. E eu falo que a Angélica, que começou a trabalhar no Fórum em 2004, tinha uma ansiedade que eu queria esvaziar o abrigo. Eu trabalhava às vezes, assim, eu olhava o Cadastro Nacional de Adoção, Soraya, durante a madrugada, para não perder o pretendente que tinha sido habilitado com perfil ampliado, né? Então, eu tinha uma ansiedade que, para mim, era inadmissível ter criança nas instituições. É algo que eu tive que trabalhar comigo, né? Então, eu acho que a gente precisa de tempo para construir esse vínculo. E esse vínculo ser construído de uma forma que, gradativamente, periodicamente, esse pretendente tenha que se posicionar com sim ou com não, para ir para a próxima etapa. Eu acho que a etapa, quando uma criança e um adolescente vai para casa, né? E aí eu considero a devolução, quando essa guarda ela é assumida e a criança vai, eu não entendo que a devolução, quando está nesse processo de aproximação e construção dos vínculos, acho que nesse momento, né, as possibilidades de se verbalizar e entender que não é possível, é muito mais respeitoso com todos, né, e principalmente com a criança e o adolescente. Mas acho que a decisão de, não, agora eu vou assumir a guarda, e agora a lei fala, em 15 dias você tem que protocolar a adoção. Quer dizer, se você assumiu a guarda para fins de adoção, a adoção já tem que estar clara na sua cabeça, porque são 15 dias. Então, esse processo ele precisa de tempo, né? Ele precisa de maturação, de amadurecimento, embora esse conhecimento ele vai ser para a vida toda, né? A gente vê que algumas questões as crianças e adolescentes trazem depois que elas se sentem muito seguras nessa família, às vezes vão anos para isso, né? A gente vê que algumas questões elas não aparecem de imediato. E aí eu entendo que o apressamento nos processos, e eu não sou favorável a mudanças na lei, no ECA, eu sou totalmente contra a essas alterações no ECA, que abreviou tempo, e aí isso é ruim para os profissionais, é ruim para a família. Às vezes a família entende essa brevidade no tempo como algo positivo, e aí na hora do conflito a gente vê, não, a gente precisa de tempo. Então eu acho que mais do que alterar a legislação, a gente precisa se preparar para enfrentar esses desafios. E às vezes eu vejo muita mobilização para alterações legais que contribuem também para o agravamento dessa situação de devolução, como você falou nesse contexto de pandemia, né? Onde de forma irresponsável a gente vê algumas comarcas, a Soraya sabe, onde hoje os abrigos foram esvaziados e as crianças entregues para quem estava no cadastro, mesmo que não fosse para adotar essas crianças. Isso é muito sério, né? É uma ideia mágica de que, de repente, dali pode... E tudo isso acontece legitimado pelo judiciário. Então, às vezes é tão complicado falar desse lugar onde eu estou, porque a gente vê práticas muito equivocadas, mas que são legítimas, né? Mas que não espera esse processo, como a Soraya falou, nós não somos da lei, né? Nós somos do ser. E às vezes ouvir os profissionais, né, para que as coisas aconteçam, a gente não consegue as respostas. Não é deixar que o processo corra anos sem uma decisão, mas também não é decidir tudo numa brevidade de tempo que a gente perceba fragilidade na sustentação dos vínculos, né? Você tocou num assunto muito importante, que é a questão do tempo, né? Quer dizer, por quê? Porque a gente nota e sabe, né, sabe que o tempo do judiciário não é o tempo da subjetividade, né? Então, não é o tempo do adulto, não é o tempo da criança, não é igual, né? O tempo do judiciário talvez seja o tempo cronológico, mas o tempo interno dos processamentos, né, é um outro tempo. O tempo do luto é um outro tempo. Então, quando você fala, Angélica, assim, dessas medidas, né, do judiciário, de que em 15 dias você tem que ter a guarda, né, é bem bom para quem? Né? E a criança?
Será que é suficiente para ela ter minimamente? Porque em termos de processamento e de luto, a gente não vai exigir que se tenha um processo, né, todo, nem sei se existe esse processo por completo de elaboração, mas será que é suficiente para ela se despedir, né? Porque o que acontece? Nós estamos falando muito aqui do adulto, mas como a Angélica até falou, ela gostaria de estudar o lado da criança. Por quê? Então, vamos pensar que criança, eu acho o ser mais inteligente que existe. Criança não é burra. A gente acha, às vezes, que não vai dizer, que não vai falar, que vai estar tudo certo, porque falar vai dar problema, né? A criança, ela adota, não é isso? Ela adota os pais também, e principalmente. Uma criança que não fez minimamente o enlutamento, essa despedida, ela não vai ter espaço psíquico livre para se ligar numa outra família. Ela ainda está com aquela. Ela ainda está pensando se volta para casa, se não volta, o que vai ser dela, né? Com quem que ela vai. E às vezes pode até se ligar num primeiro momento a esses candidatos, a essas pessoas que vão, que desejam, que a veem no abrigo, mas isso não nos garante, não estou falando que nós temos garantia, não garante nada, mas assim, é muito pouco, vamos pensar assim, né? Acreditar nesse momento inicial para achar que está tudo certinho, redondinho, deu tudo certo, você vai, né? Eu conheço muitas vezes, assim, o judiciário liga e fala, fulana, chegou o seu filho. Agora, olha, já traga uma mudinha, uma mala e uma mudinha de roupa, porque se der certo, ele já vai para casa com você, né? Vai bater no meu consultório, né? Então, lá eu tenho retorno, né? Quer dizer, desses que eu vou chamar equívocos ou apressamentos, seja do sentença judicial, seja da expectativa dos técnicos, né? De que a criança tem que estar necessariamente numa família para ela ser, né? Quer dizer, uma criança feliz. Nós temos que repensar se é isso mesmo, como, em que circunstância, que família é essa, como é que é, né? Porque essas posições, elas caem de novo naquelas posições ideológicas, né? Daqueles estigmas que a gente carrega, que a gente tem, e que nem sempre, né? Elas se revelam a melhor situação para uma criança, ou para aquela criança, especificamente, para aquela criança, né? Então, eu acho que é uma série por isso que eu falo mais uma vez, quer dizer, sabe aquela história? Eu repito muito assim, quer dizer, e vocês sabem, porque ela é bem banal, um avião não cai por um único motivo e defeito, né? Na engrenagem, é uma somatória, né? de problemas de um avião para o avião vir abaixo. A devolução é a mesma coisa, quer dizer, é uma somatória de situações que vão se configurando uma situação muito, às vezes, sem volta, né? Eu acredito que o apressamento que a gente vê hoje também, ele denuncia um outro aspecto, né? Que é a fragilidade das políticas públicas, né? De se investir em serviços que possam atender as crianças e adolescentes em suas necessidades. Talvez para um adolescente o apadrinhamento, alguém que o acompanhe para uma maioridade apoiada, caminhe numa direção melhor do que a tentativa de uma adoção, né? Investir mais na sua família de origem e esse retorno acompanhado pelas políticas públicas talvez seja um caminho melhor para aquela criança que está no serviço, né? Durante o doutorado, Maria Luísa, eu conversei com a Ivonita Trinidad Salaver, que é uma psicanalista que trabalha, né, em Paris. E ela estava me falando de algumas experiências internacionais de devolução, que elas existem, né? E ela estava me falando que às vezes a família que adota,
ela busca saber da família de origem no país, porque ela pensa, ela fantasia que ajudando financeiramente essa família pode ser uma forma da criança retornar, o adolescente, né? Sem ela ter que se responsabilizar com a justiça do seu país de origem, numa adoção internacional que é muito grande. E isso é algo que a gente vê verbalizado por muitos pretendentes à adoção que desejam a devolução. Eles falam, eu acho que ele não queria, eu acho que o melhor é ele ter ficado com a família, né? O mesmo pretendente à adoção que questiona os abrigos, né? Que a criança retorne para a família, que a gente tem que acelerar o processo, no momento de conflito, ele pensa num outro ponto, né? Então, o que eu entendo? Os pretendentes à adoção desejarem que a fila ande, que as coisas movimentem, a gente consegue compreender, mas enquanto Estado, enquanto profissionais que trabalham com políticas públicas, eu falo que o nosso trabalho é sempre aquele do contra, né? A gente tem que pensar outras possibilidades, que a adoção ela não é a única solução, ela não é o único caminho, né? Esse discurso ele é um discurso muito esvaziado, né? No meu ponto de vista. É um discurso porque a adoção não vai dar conta das crianças que compõem o Sistema Nacional de Adoção, que somam aí 40 mil, né? Então, a gente precisa pensar em fortalecimento de rede para essas famílias de origem poderem cuidar dos seus filhos, né? Então, eu acho que são várias questões que a gente precisa pensar, porque nem sempre a adoção ela é o melhor encaminhamento para a vida daquela criança, daquele adolescente. Então, eu entendo que quanto mais segura a decisão para a adoção ela é tomada, menos possibilidade de uma devolução no futuro. Porque um abrigamento, um acolhimento institucional mal feito, ele vai desencadear num enlutamento mais sofrido, numa vinculação mais difícil com a família e numa possível devolução. Porque na base ali, e a gente vê intervenções às vezes muito equivocadas, que aquela criança não precisava ir para o serviço de acolhimento, mas precisava de creche, de escola, a família de trabalho, de moradia, né? Então, há uma lógica muito invertida no nosso país, em que favorece muito a institucionalização. E acho que... A adoção é tomada como política pública, e isso é um equívoco enorme, enorme. Sim, É isso que eu estava falando. Eu ia falar isso. Não é Maria política Luísa. pública. Quando coloca a adoção como política pública, perdeu. Né? Nós perdemos aí porque querem uma coisa que não... Filiação não é política. Claro, né? Política claro. pública. Então, isso eu acho que é um equívoco terrível. Terrível, terrível. E vejo situações, né, horríveis, justamente isso. Começa lá no acolhimento, né? E vai desencadear um monte de outras coisas, tudo é uma somatória de Corretíssimo. erros. Né? Exatamente, Soraya. Isso mesmo. É bem isso mesmo. Bom, as duas falaram, assim, a gente fica aqui um tempão, né? A gente tem aí uma meia horinha, mais ou menos, para a gente estar respondendo. Acho que vocês já responderam algumas perguntas, né? As pessoas querem muito, desejam muito essa separação, essa definição, ter uma linha tênue entre devolução, né? Entre abandono e desistência, né? Quando é que acontece? Se eu estou no estágio de convivência, isso é abandono, isso é devolução, isso é desistência, né? Tem algumas perguntas desse tipo. Né? Eu acho importante esclarecer esse aspecto, Então porque como foi um aspecto que eu acabei desenvolvendo bastante na minha dissertação, eu acho que vale a pena retomar, porque é aquilo que nós estamos falando o tempo inteiro, eu e a Angélica, assim, que o que é da ordem do jurídico não tem nada a ver com a subjetividade, aparentemente, né? Quer dizer, a maneira como a conduta é levada, né? Até porque eu também penso assim, quer dizer, o jurídico
ele condena, né? A psicologia, a assistência social, a psicanálise, quer dizer, ela interpreta, ela tenta compreender. Então, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, do ponto de vista jurídico, é proibido devolver, a adoção é irrevogável, né? Aí me perguntam, mas como então pode devolver? Sim, não é que pode. Acaba sendo um procedimento, né, quer dizer, que visa amparar, na verdade, a criança, né, retirando ela de um ambiente onde ela está revivendo a mesma história que a levou até lá, muitas vezes, de rejeição, de maus tratos, de violência e tal. Então, isso é tramitado até juridicamente, né? Nomeio, né, e penso, quer dizer, a devolução que ocorre no estágio de convivência, né, quer dizer, quando há um tipo já de vínculo, mesmo incipiente, entre o adotante e a criança ou adolescente, que implicou uma expectativa de continuidade com aquela família, né? É claro que isso tudo precisa ver caso a caso, mas é bom a gente dar uma delimitada. E, do ponto de vista da subjetividade, para mim é muito claro que é o seguinte, quer dizer, quando essa volta da criança ou adolescente para a instituição, né, quer dizer, faz a criança, de alguma forma, entrar num sofrimento mais específico, porque ali se reedita experiências anteriores dela, né? Quer dizer, em relação a rupturas, em relação às separações, ao abandono, à rejeição, enfim, e tudo mais. Então, a tentativa do jurídico, né, quer dizer, de chamar isso de restituição ou volta, eu acho que não passa de um sofisma, no sentido de apagar, né, a consideração desse aspecto da vivência subjetiva da criança, que trará, sim, marcas significativas, né, para o seu psiquismo, que dificultará a ela formar novos vínculos de confiança, enfim, mais que tudo eu gosto da palavra, de confiança, né? Então, não é porque se assinou uma sentença que vai ser diferente, né? Tem um convívio, seja já em casa e ainda sob guarda, seja, né, quer dizer, os casais ou os adultos, enfim, qualquer adulto que é pretendente, que está ali, e que junto com a criança está seduzindo, está prometendo, porque é assim que acontece o vínculo. O vínculo não começa com sedução, todo vínculo começa com uma sedução. O vínculo da criança com a mãe começa com uma sedução que a mãe faz, né? Quer dizer, e vai criando na criança essa expectativa, né? Quer dizer, de algo que depois ela... E a criança, ela não tem a condição e a oportunidade, muitas vezes, de significar, na verdade, de dar um sentido, de dar um significado para aquela ocorrência. Então, ela se imagina assim, com muita frequência, a causadora dos males, né, que ela vive. E isso é algo para ela, assim, de bastante sofrimento, de bastante angústia, trazendo muitas dificuldades nas novas relações. E para você, Angélica? Então, eu gostei muito de ouvir você. Eu acho que, particularmente, Maria Luísa, eu comecei a minha pesquisa lendo você. Então, eu acabei assumindo, né, o conceito a partir das leituras que eu fiz. Mas hoje, quando eu vejo, assim, eu acho que é importante a gente nomear, mas acho que nomear
Nomear é importante, mas eu acho que a profundidade desse rompimento de vínculos é impossível de nomear, né? Porque eu acho que devolver, você não devolve o filho, né? Às vezes também a gente percebe, nossa, mas ninguém devolve filho. Mas quando teve devolução, aquela criança nunca foi filho, né? Então, a relação estabelecida com aquela criança não foi de filho, porque o filho, por mais desafios que se tenha, ele não vai ser devolvido, né? Então, eu acho que isso é uma questão. Agora, outro dia a gente ouviu uma discussão se não se caracterizaria abandono, né? Depois que uma adoção foi concretizada e a pessoa decidiu desta forma ainda pela devolução. Eu acho que eu traria tudo que essa criança viveu, seja abandono, negligência, violência, como formas a mais de nomear essa devolução, porque ela retorna por uma condição anterior, que é essa da onde ela estava, quando ela foi tirada, porque quando ela foi levada, a perspectiva é que ela teria uma família, né? Então, eu acho que quando ela retorna nessa condição, essa condição de voltar para essa origem, ela coloca a criança, ela é colocada numa condição que não é de sujeito de direito, né? Então, eu acho que por mais duro que seja, essa forma de nomear como devolução, ela mostra a forma como o processo foi conduzido. Mesmo considerando que essa criança, esse adolescente, tenham muitas questões vividas que levaram também a contribuir para que aquele vínculo não se construísse. Mas aí eu trago de novo para os profissionais que lidam aí no campo das políticas públicas, né? A criança e o adolescente são sujeitos de direito, mas nesse lugar do judiciário, ela vê a vida dela sendo decidida por outros, né? Então, ela é colocada nesse lugar que eu acho que a gente precisa rever. A gente precisa trazer essa criança e adolescente como parte do processo. E não ouvir só porque a gente vai ouvir, mas escutá-la realmente, né? E algo também que eu penso é que mesmo em muitos casos não se concretiza a devolução, a família permanece com a criança e com o adolescente, mas a adoção também não aconteceu de fato. A adoção pode acontecer de fato no campo legal, mas no campo social, afetivo, da cultura, muitos processos de adoção não se efetivam. Como a gente viu recentemente de uma família que teve uma devolução, acho que depois de 5 anos, né? E na introdução da tese eu relato um caso de 7 anos. Então a gente vê que pode haver o aspecto legal de uma sentença, de uma certidão, mas a adoção com esse desejo nosso de uma filiação, de família, de pertencimento, de vínculo, de tornar-se filho, não aconteceu, né? Eu até falei com a Soraya esses dias de uma experiência que eu relembrei, de uma criança que sofreu devolução aos 10 anos, depois teve uma nova tentativa, acho que aos 12, e a família que adotou a irmã voltou para buscá-la, né? E aí, quando ela completou 18 anos, ela decidiu que ela queria se desvincular da família por adoção, né? E agora ela volta querendo entender a história dela, porque algo que eu digo é que, como profissional, a gente nunca sai da vida dessas famílias, dessas crianças, né? A gente faz parte de uma memória, de uma história. Então, a gente tem que ter muito cuidado como a gente entra nessas histórias, porque podem se passar anos. Quando a pessoa vai remexer no baú, nós estamos ali, né? E aí eu não acompanhei direto, mas uma colega, mas eu tinha muitas coisas. Eu fui buscar, achei as fotinhas dela lá atrás, né? E aí eu falo, como que é sério tudo isso? Mas ela nunca sentiu que tinha sido adotada, mas ela conviveu com a família até os 18 anos, né? Então, acho que para além do aspecto legal, a adoção acontecer de fato é no campo do afeto, do vínculo, da filiação. O documento é importante, mas há famílias que estão com a guarda, né, e constrói aí numa família acolhedora um vínculo de pertencimento que atende às necessidades dessa criança, talvez de uma perspectiva até que vá mais ao encontro dos direitos dela do que se fosse uma adoção, né? São questões muito importantes, né, que o judiciário eu acho que não alcança, né, Maria Luísa?
Maria Luísa, você falou, eu achei interessante na hora que você fala do vínculo, começa com a sedução. Eu não sei se vocês assistiram aquele filme Feliz porque minha mãe está bem, ou é Feliz porque minha mãe está viva, né? De um adolescente que vai buscando a história dele e encontra, né, a genitora. Então, é um filme muito interessante que mostra isso, né? Essa coisa o que é uma vinculação, como que se forma essa vinculação, né? De que maneira eu me sinto, né, na outra parte deste vínculo, né, desta ligação. Né? Eu acho um tema muito Eu acho que eu vi esse importante. filme, mas eu não estou lembrada. Vou até anotar aqui para ver se eu vejo de novo. Porque eu falo que ele é uma cacetada. Não dá É Feliz você... porque minha mãe está viva, é isso? Acho que o termo é esse. Né? Acho que o título é esse. E é um filme realmente, é um filme pesado. Sei. É um filme que, sabe, daqueles que você para depois e fica pensando. O ideal é sentar depois com alguém e conversar. Para poder trocar. Trocar, porque ele é um filme muito, muito interessante. Olha, essa é uma ótima dica, Soraya, né, e Angélica, que eu queria rapidamente comentar. Eu trabalho muito com preparação dos casais e também trabalho com os técnicos de judiciário com filmes. Então, eu tenho assim um acervo bem significativo, né? Quer dizer, monto os grupos, porque é isso que você está falando, né, Soraya? Assim, quer dizer, é uma maneira de despertar através das emoções, né? Quer dizer, algo que é discutido posteriormente no grupo, né? Então, parecem situações muito interessantes e eu acredito assim que uma preparação tem que ultrapassar um nível de informação, né? Então, essa possibilidade de mobilização, eu falo menos informação e mais mobilização, né? Porque eu estou me referindo à mobilização emocional, psíquica e tal. Né? Isso. Então, é muito legal. Isso. Angélica, nós tivemos uma colega nossa que está aqui também nos ouvindo e vendo. Ela, né, participou de um processo, né? Ela trabalhava na época na adoção, na sessão de adoção, e passado anos, né? Ela entrou, acho que tem uns 2 ou 3 anos atrás, ela entrou numa livraria e fez uma pergunta para a moça, para a atendente, que estava de costas. Quando essa atendente ouviu a voz, virou e confirmou com ela se ela era, né, a assistente social que fez o processo de adoção, porque ela lembrava da voz dela. Né? É uma coisa assim que arrepia a gente, né? E foi muito interessante, né? Porque nós conseguimos trazê-la para fazer um depoimento no aconchego, né? Que esse processo assim, né? Até do processo de adoção, dela nunca ter tido a oportunidade de falar da adoção dela com os pais, né? Porque essa adoção ficou também camuflada, né? Esse processo. Mas ela lembrava da voz, né? Profissional. Então, é uma coisa muito você doida, acaba né? compondo, né? Sim, a história. E hoje, com as redes sociais, vira e mexe, tem alguém que manda uma mensagem, aquelas mensagens quando a pessoa não é sua amiga, né? Você não vê, oi, né? E aí você percebe que
essas memórias, né, a gente faz parte, né, principalmente quando você acompanha mais de perto esse processo de construção de vínculos, né? Então, o nosso trabalho é um trabalho, assim, que eu vejo, Soraya, muito sério, né? Que ele exige muita responsabilidade nossa, muito cuidado. E a estrutura do judiciário hoje, ela não é pensada para esse processo ser bem feito, né? Então, isso não pode depender apenas da mobilização do profissional, né? Falta estrutura e condições para que a gente priorize o trabalho como ele precisa. Então, a gente ainda precisa avançar muito, para além de aprovação de leis, né? Como a Maria Luísa falou, como as coisas acontecem, o como, né? Eu vejo que talvez Não aí é quando, né? esteja É como, né? isso. E a preocupação da estrutura do judiciário hoje é o quando, né? Então, fica muito desafiador. A gente entra, né? A gente entra com um elemento que é sagrado, né? Que é a construção, né, da afetividade, da subjetividade, né? A gente vai dando a esse ser, né, o poder de ser, né? Uhum, uhum. Então, eu acho que é muito forte, né? Esse trabalho de preparação, esse trabalho de acolhimento, né? De estar ali com essa disponibilidade, né? De acolher, é muito forte, é muito forte. E muitos profissionais não têm essa conscientização, né? Que ele está tocando mais, né? É um ser, é uma alma, né? É uma estrutura É disso que eu psíquica, né? falava, que você tá referendando, né? Isso a gente chama na psicanálise de uma ética do cuidado, né? E Uhum, ética do cuidado é isso, quer dizer, é a hospitalidade, né? É o sentir com, é o acolhimento, né? Essa tessitura, né? Que cria uma sustentação importantíssima, né? Quer dizer, para o uhum, vínculo, E como enfim. profissional, eu vejo que a gente precisa se cuidar, né? Porque senão as nossas questões, elas atravessam os processos de uma forma muito séria, né? Então, é algo que eu tenho percebido também, né? Então, assim como a gente fala dos pretendentes se olharem no espelho, como profissionais, nós também precisamos, né? Fazer o diálogo também a partir mais do ponto científico, né? Não tão pautado no senso comum, nos nossos próprios valores. E aí, Maria Luísa, eu falo que a gente estava conversando das nossas pesquisas, acho que o compromisso ético enquanto pesquisadoras, né? Que as pesquisas elas alcançam quem vive, né? Não adianta a gente ficar produzindo teoria para poder publicar o livro, ficar na Claro, estante das claro, bibliotecas. Então, eu claro. vejo que as nossas pesquisas, elas precisam pensar, né, respostas para essa realidade que precisa ser pensada. Então, e eu vejo que na nossa área é uma área de muita solidariedade, né, com o conhecimento que é construído nessa partilha. E eu vejo que se o conhecimento científico se aproximar mais de nós que estamos também na realidade, algumas respostas vão surgir, vão acontecer. Então eu vejo que é muito bom esses momentos, né? Que faz a gente pensar Sim, e se ouvir também, né? Porque o cotidiano faz a gente também deixar de se ouvir. A gente entra nessa máquina doida, né? entra. É. isso. Eu acho que a gente foi, né? Vocês foram respondendo algumas, né? Quase todas as perguntas. Alguém mais gostaria de fazer perguntas? Vocês gostariam de voltar a um ponto, né? Eu estou lembrando agora aquela peça A Alma Immoral, Hum. né? Eu não sei se vocês assistiram, mas a protagonista fala, 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 e depois que ela termina todo o processo, ela fala: agora vocês têm direito a pedir, né?
o trecho que foi importante para vocês. Aí a plateia começa a pedir e ela vai repetindo, né? Então, é uma peça, quando vocês puderem, assistam, porque é uma legal. peça belíssima, o livro é belíssimo, né? Então, agora eu faço o mesmo movimento. Vocês gostariam de estar voltando a algum ponto que vocês acham importante? Eu acho que vocês duas falaram de um ponto que eu achei muito legal, que assim, porque assim, acho que a Angélica que falou, né, as razões da devolução não são os motivos. Foi isso, Angélica, que você falou? Eu acho que assim, eu penso que quando a família chega trazendo aquele problema grave para nós enquanto profissionais, enquanto grupo de apoio, nós temos que saber ouvir isso, acolher isso, né? Porque nós temos que estar preparados que os problemas vão surgir, vão aparecer. E que a gente possa acolher sem estranhamento, sem julgamento, né? Porque, às vezes, as vivências ali estão realmente tão sérias e que eu percebo, às vezes, num atendimento, né? Eu fiz um atendimento há uns 15 dias com uma colega. A gente ficou 2 horas, né, no atendimento, foi além, mas as pessoas precisavam falar. E eles chegaram verbalizando o desejo da devolução. Aí, no final, eles pararam e falaram, não, a gente não tentou tudo como podia, porque dentro da casa, os conflitos viram um espaço, às vezes, difícil de viver, né? E às vezes as pessoas precisam de um espaço, de um acolhimento, de uma escuta, né? Então, acho que a gente precisa acolher para que as pessoas possam voltar com essa reflexão e elas possam perceber que é possível caminhar em outra direção se há o desejo de tornar-se pai e mãe e de tornar aquela criança e adolescente seu filho. Como eu estudo e acabo, né, usando muito o Winnicott na tese, eu falo que sempre tem esperança, né, para um comportamento que pede socorro. E acho que a gente precisa se preparar para poder não ter as respostas. Acho que nós não devemos ter a pretensão de ter respostas, mas de estar junto com as famílias pensando caminhos possíveis. Porque quando o rompimento acontece, acho que nada mais é possível fazer. Mas estar preparado para acolher os conflitos e entender que esses conflitos não são razão de imediato para a devolução, que a gente tem que ver o que é possível fazer com aquilo que vem, é importante, né, Soraya? Porque se a família verbaliza, eu quero devolver, e o profissional fala, então devolve, eu acho que não é uma questão prática, né? Não é uma questão imediata, é uma questão mediata, né? Ela precisa de mediação. Então, eu acho que essa mediação, eu sinto que estamos aqui como corresponsáveis, né? Uhum. Eu acho que esse é um ponto super importante, né? Angélica, que você está dizendo, eu acho que assim, eu endosso, vou nessa esteira, né? E acho que esse é o, digamos, não é resposta mágica, mas é a chave do cuidado, né? Que nós profissionais devemos ter diante de uma situação como essa, né? Acho que isso linka com aquilo que eu dizia a princípio, né, de quão perigoso possa ser as nossas angústias de querer ver a coisa rapidamente resolvida, entre aspas, né? Hoje em dia, felizmente, eu não vejo essa questão acontecer, mas era muito frequente há 15 anos atrás. Então, assim, havia uma rapidez do técnico que recebia, que ficava impactado com alguém, em geral é a mãe, sabe, que vai lá para devolver, né? E, então você não quer mais? Daqui, pega a criança e põe de volta na instituição, né? Isso me levou a pesquisar mais a fundo, porque eu via assim, que essa era uma prática recorrente, porque não se aguenta angústia, você quer proteger identificada com aquela criança, né? Quer dizer, você quer proteger a criança e já pega e os pais desaparecem, porque para eles também é alguma coisa muito, muito terrível. Então, eu acho que esse acolhimento é essencial, aguentar escutar,
né? Essa devolução implica, sim, que nós possamos estar suficientemente, né, trabalhados subjetivamente para não agir prematuramente. Que a gente vê essa ação muito rápida na caneta de um juiz. E a coisa se torna bastante complicada a partir disso. Então, Eu acredito que, mesmo que a devolução ela seja o melhor caminho, mas que ele possa acontecer de uma forma acolhedora, né? De uma forma com esperança, né? Porque a vida segue. E a minha vida como profissional segue, dos adultos segue, né? Mas com essa criança, com esse adolescente, como que pode seguir de uma forma com mais cuidado mesmo? Então, eu acho que o acolhimento não é para convencer, não é nada, né? Para que não aconteça. Não, é para a gente poder pensar os caminhos que as pessoas possam sair dali, que vão ter marcas, mas com marcas que sejam menos, que sejam mais compartilhadas, né, responsabilizadas ali com todos. Porque é possível fazer diferente. Chegar com uma criança, eu já vivi essa experiência, né? Da pessoa sair, chegar com a criança e deixar na cadeira na porta da nossa sala e ir embora. Que é a questão da criança objeto mesmo, então não precisa de ser dessa forma, né? Então vamos pensar nesse retorno, vamos pensar nos cuidados que eles vão precisar após a chegada na instituição e como que esse casal ou esse pretendente que devolveu se responsabiliza por esse cuidado, que eu também entendo que ele tem uma responsabilidade no cuidado, né? Seja do acompanhamento de um profissional, né? Pensar as responsabilidades no pós-retorno dessa criança é muito importante, né? Eu sou muito a favor do ritual, né? Eu acho que a vida precisa de rituais, né? E acho que o luto tem que ser vivido, tem que ser chorado, vamos dizer assim, né? E independente da idade desta criança, né? Que muitas vezes as pessoas acham que quando o bebê chega, né? A saída de um bebê de uma instituição, né? De um acolhimento, ele é bebê, não precisa, a gente não precisa se preocupar, não precisa. Esse bebê também precisa passar pelo luto para ele mudar de colo, para mudar, né, do olhar, para mudar de cheiro, né, para mudar desse pertencimento, dessa segurança, né? Então, eu acho que os ritos são importantíssimos, né? Para fazer os rituais, né? Na chegada das crianças e dos adolescentes, né? Na chegada de um bebê, na saída de um bebê, né? Então, da saída de uma criança, de um adolescente numa instituição. E ritual, ele não quer dizer que é festa, né? Que muitas vezes as pessoas acham que o ritual, então vamos fazer uma festa, vamos fazer balão, bolo, não sei o quê. Não é isso. Porque você também tem que respeitar as crianças que ficam, né? Mas o ritual, ele precisa ter a importância que ele tem, né? Que é você estar lidando com uma verdade, você está lidando com o aqui e o agora, né? E elaborando isso que está acontecendo. Né? Então, acho que o luto, né? Como a Maria Luísa falou, assim, é importante, a gente tem que viver esse luto, né? É importantíssimo essa... E vejo que quando a adoção tardia, a gente lida muito com isso. E muito, né? Tem muitos lutos. Tem o luto, inclusive, do nome de um filho que eu idealizei, de uma filha que eu idealizei, e vem, na hora que chega, né? São outros nomes, que provavelmente eu não daria para um filho e para uma filha. Então, como? Né? Eu ocupo, a física já dizia, né? Não dá para dois corpos ocuparem o mesmo lugar, né? É impossível. Eu só ocupo o lugar que está vazio.
Então, para eu ocupar esse lugar, eu tenho que, né? Eu preciso trabalhar, eu preciso colocar tudo aquilo em um outro lugar meu, dentro do meu ser, para que outro, né, chegue e possa ser acolhido, né? Eu vejo dessa maneira. Eu acho que o luto, as pessoas dificilmente lidam com o luto apavora, né? Não sei, acho que eu posso estar falando besteira, né? Mas eu vejo dessa maneira. Na hora que a Maria Luísa falou Eu do concordo. luto, eu, né, bateu isso assim, né? Concordo com isso, né? Ok, né? Tem uma pergunta aqui que aí eu acho que já foi falado também, que é as casas de acolhimento judiciário apressados em colocar as crianças e adolescentes nas famílias substitutas podem ter alguma culpa nas devoluções? Acho que a gente já falou bastante. Vocês querem falar mais sobre isso? Acho que nós falamos bastante sobre isso, né? É uma responsabilidade compartilhada, né? E o judiciário precisa se haver com o que cabe, né? A nós que estamos ali. Então, eu acho que a gente precisa... Nenhuma devolução pode ser tratada de forma naturalizada. Eu sempre falo que uma devolução ela tem que movimentar toda uma estrutura, né? Porque não dá, acho que ela tem que mostrar que precisamos caminhar de uma outra forma, né? Então, acho que a Isso. devolução ela tem que servir para nos mobilizar nesse sentido. Onde falhamos, o que poderia ter sido melhor, simplesmente devolve amanhã a gente continua, né? Não dá. Acho que a gente precisa olhar não só as alegrias, né, no processo de construção de vínculos, mas a gente precisa olhar para essas experiências que são desafiadoras, para a gente poder construir novos caminhos, né, Soraya? Porque tem que nos mobilizar em algum sentido. E eu vejo, né, ouvindo as assistentes sociais na tese, como que a devolução foi muito impactante para elas como profissionais, né? Nós tivemos colegas que adoeceram, porque tivemos experiências muito difíceis que são relatadas na tese. E gravemente. Então, a gente vê que há profissionais sensíveis, há profissionais que tentam, que se sentem frustrados, né? E que às vezes a devolução é esse momento que gera uma pausa da pessoa se rever, e também não é fácil, né? Mas esse é o nosso trabalho, a gente precisa voltar e a gente precisa se fortalecer para eles, né? Então, também, assim, tenho muito respeito aos colegas que estão Isso. aí Aí, na luta novamente, diária. volto. Uhum. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. Está dando para ouvir? Agora, Tá? estava travada. Estava travado, né? Eu sou péssima comediadora. O tempo já está cravado. Então, vocês têm aí, cada uma tem 1 minuto para se despedir. Desculpa, porque a gente foi empolgando aqui. E, e é isso. Eu agradeço muito vocês estarem aqui. Foi muito legal, muito bom, em todos os sentidos. Rever vocês e também ficar mexida. Eu acho que é importante. Eu gosto disso, né? Então, 1 minutinho Eu para queria cada uma. novamente também agradecer muito a oportunidade de estar aqui, né, com vocês, sejam com as perguntas que foram surgindo, que instigam, né, a gente a continuar pensando, porque o que a gente vai encontrando e pesquisando precisa ter interlocução, precisa ter, né, quer dizer, um outro, e muito poucos espaços de interlocução específica, eu, pessoalmente, encontro na minha prática cotidiana. Então, foi muito bom, eu sempre gosto muito, aprendo muito, né? E foi uma delícia encontrar a Angélica como interlocutora mora aí hoje, e Soraya, que desenvolveu a sua extrema capacidade aí de cuidado, cuidado com todos, cuidado conosco. Muito obrigada, estou à disposição de vocês. Que bom, que bom. Eba, eba. Ela está à disposição. Eu queria Angélica. agradecer, né,
a Soraya... Eu sou muito suspeita para falar da Soraya, Maria Luísa. A Soraya é uma pessoa que eu quero estar sempre perto, né? Então, e mesmo longe eu me sinto perto. É tão engraçado, porque acho que pessoalmente a gente se encontrou um tanto que cabe nas duas mãos, né? Bom, mas a sensação é que a gente sempre esteve juntas. Então é uma alegria estar aqui. E estar com você, Maria Luísa, de todo o meu coração. É uma alegria, um orgulho, um presente bom que a Soraya permitiu, viu? O seu trabalho tem que ser lido. Eu acho que o seu trabalho, ele faz a gente sair desse lugar, né? Ele fez isso comigo. E acho que é tão bom como pesquisadora também, quando a gente sabe, né? E eu acho que você fez muita diferença na minha caminhada como pesquisadora e eu sou muito grata. E poder falar isso para você, mesmo virtualmente, faz o meu coração ficar muito feliz. Obrigada. Espero poder encontrá-la para dar um abraço bem carinhoso em breve, viu? Fico muito feliz. Muito obrigada, Angélica. É muito bom a gente pesquisa para amigas que eu vi aqui. Vi várias, né? Um beijo para todo mundo. Então, e aí eu estou aqui com duas ídolas, né? Porque as duas são citadas agora na minha dissertação. Então, para mim está sendo muito Qual que é o legal, tema, essa Soraya? tietagem. Qual que é o tema? O meu tema é o conceito de adoção para crianças e adolescentes que foram adotados. Sei. Né? E aí, na análise, ainda não sei incluir os pais, que também responderam, né? A gente está na dúvida como é que vai fechar, porque quando eu comecei querendo saber trabalhar a traição e a lealdade na adoção. Né? Se eu digo sim para a família biológica, eu digo não, né, para a família, como é que ocupa esse lugar. Mas muito difícil da gente fazer esse levantamento. E aí esse levantamento ele está aparecendo, esses dois temas aparecem na hora que eu faço o levantamento. Né? Eu comi pelas beiradas, então ele aparece depois. Né? Mas já está quase finalizando aí, né? Então, logo eu estou defendendo, pode deixar. Sucesso para você, viu? Obrigada. Gente, tchau para todos, viu? Tchau para todos. Tchau. Né? Eu não sei tirar foto de todo mundo. Alguém sabe que possa tirar? Liberem a tela, o vídeo de vocês para a gente se ver. Alguém consegue... Eu tô no celular, precisa ser alguém que está no computador. Ô, bicha feia, feiosa, que é essa Oi, Lula! Quem consegue? Tudo bom? Tudo, querida. Muito bom, parabéns, adorei. Alguém consegue? Beijão. Não, né? Ninguém sabe, eu não sei, eu sou péssima. Tem alguma técnica? A Luciana! Tira, Lu, a foto, então. Liberem a câmera de vocês, gente. Por favor. Eu tô tentando aqui, já vou tentar mandar para a Soraya. Vamos ver se... Vamos ver se dá aqui. Tudo ótimo, amei estar aqui com vocês. Então, liberem a câmera novamente aí. Eu tô mandando uma, liberem a câmera aí. Vou tentar tirar, porque são várias telas. Várias telas, né? Calma aí. Libera, gente. Alexandre, libera a sua. Calma aí. Tem uma tela que está mais fechada, mas eu vou tirar. Sanderson, ponha mais luz em você, por favor. Isso. Só que aí aparece do meu ponto de vista, né? Do meu computador. Mas tudo bem. De todo jeito, aparece aí as carinhas. Já enviei para você, Soraya. Então, beijo. Gente, muito obrigada. Até a próxima. Beijo, obrigada. Beijo, gente. Angélica e Maria Luísa, foi uma delícia. Obrigadão. Para mim também. Oi, Niva. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Chega agora. Vamos deixar no